Boa tarde, boa tarde. Vou dar aqui que a gente consiga se ligar aqui na chamada. Bom, vamos lá. Gente, o resto aqui do pessoal, se conseguir nos acompanhar durante o resto da reunião, perfeito. Mas pela gente que já está aqui conosco, vamos começar, tá? Sejam bem-vindos ao nosso webinar de hoje. E vamos falar do poder do scripting autônomo, principalmente dentro do Absolute. Alguns de vocês já me conhecem, tá? Já seja porque por um webinar anterior, já seja porque tivemos alguma sessão juntos. Normalmente eu estou acompanhando a maioria dos times na parte da implementação da ferramenta Absolute, que provavelmente já me conhecem. Eu vejo aqui no chat alguns caras conhecidos também, tá? Eu sou Eric Flores, sou parte do time de Absolute Latinoamérica, tá? Eu sou o Sales Engineer para o Brasil. Eu sempre falo, cara, sou gringo, tenho um pouco de sotaque gringo, mas falo portunhol, tá? Então, se alguma coisa, sempre pode me perguntar, pode me deixar aí alguma pergunta no chat, alguma pergunta na caixa de perguntas e respostas. Hoje, como já falei, vamos estar falando dos scripts, particularmente mais os scripts que podemos executar desde Absolute, que já aqueles que conhecem, temos várias opções disponíveis dentro da ferramenta, tá bom? Mas para ir dar uma introdução, se alguns de vocês não conhecem o Absolute ou conhecem pouco de Absolute, só para ficar na mesma página, Absolute é uma ferramenta canadense já há mais de 20 anos atrás, o principal foco é a parte da segurança dos dispositivos endpoint, tá? Absolute nasceu de uma patente de uma funcionalidade que nós chamamos persistência, que é basicamente que quando nós temos um equipamento corporativo, no momento da fabricação desse equipamento, o fabricante inclui nossa tecnologia, tecnologia de Absolute, no firmware da máquina, na parte não volátil da máquina. E uma vez nós ativamos essa tecnologia de Absolute, se torna inapagável. Ou seja, você já não pode excluir o Absolute. Pode testar desinstalar, pode testar formatar, pode testar trocar o HD, e Absolute vai se reinstalar automaticamente na máquina. Essa é nossa patente, nossa base, nosso núcleo da solução, core da solução. Essa solução já fica em mais de 1 bilhão de dispositivos no mundo, tá bom? Já incluído na placa-mãe, somente de aguardar por vocês ativar eles. Nesse sentido, como funcionamos com mais de 20 fabricantes, provavelmente os equipamentos que já você tem no parque tecnológico de vocês já tem Absolute aguardando de ser acordado, tá? Aí somente contate conosco e aí conseguimos olhar se já vocês têm licenciamento, como vai a parte, os modelos compatíveis, etc. Tá? Para aí fazer um sim. Depois de conhecer a tecnologia da persistência, é muito importante que a Absolute se divida em duas grandes soluções. A solução que vocês têm do lado esquerdo, que fala de Secure Endpoint, é a solução que vamos atender hoje. A solução que provavelmente a maioria de vocês conhecem, que é a solução de atendimento de dispositivos endpoint, laptop, desktop, workstation, para a parte de bloqueio, geolocalização, apagamento seguro, scripting, etc. Tá? E na parte direita, que fala de Security Access, uma solução um pouco mais nova, que é a parte de cumprimento e cibersegurança na rede. Aí temos acesso seguro, Zero Trust Network Access, temos a parte de Packet Inspection, temos a parte de Data Loss Prevention, temos a parte de Secure Gateway, tá? Que são todas as ferramentas da parte da rede, tá? Aí também, se tem necessidade disso, podemos fazer uma conversa comigo, ou vocês contatam conosco, tá? Muito bom. Então, já entrando em matéria um pouco, vamos falar um pouco dos fundamentos críticos para as empresas, tá? E por que essa parte de scripting é tão importante. Normalmente, quando temos poucos equipamentos que gerenciar, 5, 10, 15 equipamentos, normalmente não nos preocupamos muito por a parte de visibilidade, tá? Porque temos todo o controle de nossa mão. Muitas vezes esses equipamentos estão fisicamente conosco, então é mais fácil ainda de gerenciar eles. Mas acontece que quando o parque vai acrescentando
aí continuamos a ter dificuldade para gerenciar tantos equipamentos, inclusive se temos muito pessoal para trabalhar com isso. Então, dos fundamentos críticos, o primeiro, o mais necessário é a visibilidade contínua, sempre. Você não pode proteger, não pode controlar um equipamento que você não tem visibilidade, tá bom? Se você não pode olhar esse equipamento não existe. Você pode ter ele em um Excel que fala que o cara Eric tem um equipamento, mas se você não tem visibilidade desse equipamento, esse equipamento não existe. Somente está no Excel, no final do dia. Então, aí, quando inserimos Absolute para o primeiro ponto, que é a visibilidade. O Absolute é uma ferramenta que você não pode excluir, é uma ferramenta que vai te dar sempre a visibilidade do equipamento. Você não pode remover ele do equipamento. Tendo a visibilidade, entramos ao segundo passo, que é a parte de controle permanente. Uma vez temos visibilidade, conseguimos fazer ações acima desse equipamento. Instalar aplicativos, remover aplicativos, congelar ele, eh, conseguimos apagar arquivos, conseguimos encaminhar mensagem, etc, tá? Scripts, que vamos a falar disso hoje. Toda essa parte conseguimos fazer na máquina, tá? Uma vez já temos visibilidade. Mas o controle tem uma questão, que é o controle é manual. E inserimos no mesmo problema ao final do dia. Bom, tenho meus equipamentos visíveis, tenho como fazer controle neles, mas somente sou eu, ou somos um time de 5 pessoas para 1.000 equipamentos. É impossível de nós manter isso ao longo do tempo. E aí é quando começa a parte de script, a parte de conformidade automática. Garantir cumprir com as políticas da empresa, inclusive das regulações, que no Brasil temos o LGPD, que cada dia está mais forte, cada dia faz mais auditoria. As multas são interessantes, são bem caras. Então, aí começamos a automatizar o processo. Começamos a cumprir com isso automaticamente. Tá? Isso podemos fazer com Absolute. Isso fazemos com 3 pontos muito importantes. Resiliência de aplicações, que é para ter nossos aplicativos críticos automaticamente ativos, sempre funcionais, sempre atualizados, nunca vai ter eles corrompidos, tá? O segundo passo, que é resposta avançada, que já é um desafio específico ao ransomware, caso tenhamos um caso de algum ataque informático, pode ser ransomware, pode ser outro tipo de ataque também. Aí ter como trabalhar acima disso, ter segurança de acesso, que já aí ter controle de acesso, gestões de funções de usuários, etc. E já inserindo na parte de script especificamente, automatização de tarefas e a integração com ferramentas de CM, ou pode ser outras ferramentas que nos permitem pegar dados do console ou inserir dados no console, para ter uma gestão automática do console. Tá bom? Isso que vamos falar hoje. E claro, para falar disso, é importante olhar o console. Não podemos falar se olhar o console de Absolute. É um ponto muito importante. Eu sou técnico, provavelmente vocês também são todos técnicos. Então, o técnico gosta mais de olhar. Eu posso falar coisa boa na apresentação, mas é melhor olhar diretamente no console. Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui para vocês o meu console de Absolute. Tá? Eu sempre falo, muito importante, um console de teste. Tá? É um console que pode ser que alguns equipamentos tenham coisas estranhas por ser de teste. Mas é importante aqui, o console de Absolute, se não conhece, é um console que é totalmente na nuvem, é totalmente na nuvem de nós. Então, você não tem que fazer investimento em infraestrutura nem nada disso, tá? Fica totalmente disponível para vocês no momento que você tem licenciamento. Então, aqui, o Absolute sempre nos vai dar muita visibilidade, muitos controles aqui de visualização dos equipamentos. Mas hoje, a parte que queremos olhar mais é essa parte de execução de comandos, script automatização. Então, nesse sentido, o Absolute nos vai ajudar com 4 ferramentas para fazer script.
tá? Temos ferramentas. Ferramenta para executar script em linha, ou seja, script linha por linha, em um terminal de PowerShell ou um terminal CMD. Temos ferramenta para executar scripts em um arquivo já pronto, já tudo feito. Temos ferramenta para executar script fora do sistema operacional, que aí conseguimos executar sem precisar de um sistema operativo Windows, por exemplo. Aí casos de tela azul, casos de equipamento que não liga, coisas assim, conseguimos fazer. E finalmente temos a parte já de automatização mais pura, mais clássica, que é o fluxo de trabalho, que é uma ferramenta que vai nos permitir eh, automatizar totalmente nossos processos, tá? Então vamos lá. Vou inserir aqui no meu console e vou começar precisamente com a parte de executar scripts diretamente na linha de comandos. Para isso, temos um módulo que se chama Resilience for Automation, que é um tipo de licenciamento mais poderoso do console atualmente. Pode ser que vocês já conheçam o licenciamento Resilient, que era o licenciamento mais forte do console anteriormente, mais premium, que tinha a parte de scripts. Agora temos um licenciamento acima, que é esse que permite a parte de automatização per se, que é a parte de fluxo. E outra ferramenta bem interessante, tá? Vou deixar aí que carregue. Então, se carrega, vou lembrar aqui, vocês têm um módulo de chat, aí podem deixar suas perguntas, se querem comentar alguma coisa, alguma experiência, podemos comentar aqui. E também aqui no Zoom tem um módulo de perguntas e respostas, tá? Um módulo de QIA. Aí pode inserir qualquer tipo de pergunta, pode ser relacionado à sessão de hoje, a partir de script, ou pode ser de qualquer parte da ferramenta, tá? Sem problema nenhum. Assim vamos retroalimentando a sessão. Aí está carregando agora. Importante, essa parte de Resilience for Automation, que são esses dois botõezinhos, abrem outro console, tá? Abrem outro, em outra aba. Isso é importante, tá? Porque atualmente essas funções nós adquirimos de uma empresa que a Absolute comprou há pouco. Então, atualmente ficam como num console que é irmão do console clássico, mas fica em outra aba, tá? Fica em outra linha de look and feel. Isso é importante, tá? Bom, vocês, esse cara aqui não quer carregar. Vou deixar recarregando ele aqui. Tá, tem uma pergunta aqui. Fala, a Absolute está adormecida em todos os players, Dell, Lenovo, HP, Acer, Apple. Tá, já aí todos, a exceção do Apple, tá? Por quê? Porque a Apple é uma empresa que é bem fechada com os componentes de hardware de terceiros. Então, eles não incluem tecnologias de outros fornecedores nos aplica em seus equipamentos. Então, você pode colocar Absolute em Apple, mas não vai ter persistência. Agora, até o Lenovo, HP, Acer, Positivo, Daten, Toshiba, todas essas têm Absolute, tá? Tem todos os players. Aqui vou deixar, inclusive, deixa eu ver se eu consigo mover aqui. Vou deixar no chat para todo mundo aqui. Esse aqui, tá? Esse é um endereço que inclui todos os modelos que são compatíveis com a função de persistência, ou seja, a função de se reinstalar automaticamente, tá bom? Beleza, então o primeiro módulo que eu vou mostrar é o módulo de execução de comandos em terminal, ou seja, comando um por um. Para isso, estou no módulo de Resilience for Automation, seleciono um dispositivo, aqui temos muita coisa, tá? A primeira delas não vou mostrar muito, tá? Mas aqui tem um botãozinho bem legal de acesso remoto, que também vai nos permitir aceder diretamente na máquina. E aqui embaixo na esquerda temos uma série de botões para fazer muitas coisas relacionadas com automatização e acesso remoto. Temos para inserir nos arquivos, nos eventos, processos, inclusive conseguimos fechar processos, conseguimos... não está vendo o console? O console está certo, né? Estão olhando bem. Pode me confirmar aí?
Perfeito, obrigado. Obrigado, perfeito. Então, aqui, nessa parte, temos dois botõezinhos. Um que fala PowerShell e outro aí que fala console. O PowerShell para executar comandos de PowerShell, tá? Por exemplo, aqui já deixa aqui um write host, colocar aqui, um Hola Mundo, tá? E aqui conseguimos executar comandos diretamente no console, tá? Agora, também temos aqui para terminal, de CMD. Bom, aí uma vez carregar, conseguimos executar comandos. Acho que para esse equipamento, casualmente, que eu selecionei está ativado, tá? Essa função. Mas é a mesma função, somente que para executar comandos de batch, de CMD, terminal clássico. Por exemplo, se você quiser trocar alguma permissão, fazer trocar o execution policy, inserir na máquina no domínio, é muito legal porque é bem rapidinho, somente inserir o comando e executar. E aqui no overview, não vou inserir então essa parte de fechar processos, trocar registro, tá? Porque isso é bem simples, somente inserir, procurar o que você quiser fazer. Aqui temos essa parte de acesso remoto, que também vai nos permitir executar script já diretamente em uma terminal na máquina, tá? E olhar o que estamos fazendo. Então, muito legal, porque aí o usuário pode te falar, tenho X problema, mas já vocês conseguem olhar aí diretamente na máquina, tá? Então, carrega aí o acesso remoto que estou deixando, estou ligando aqui na máquina agora. Vou falar do segundo ponto. Aí já carregou. Do segundo ponto, que é essa parte de execução de script por arquivo. A execução de script por arquivo é aquela que já vocês conhecem, que fica aqui no console. Pode ser executar um por um, ou você pode selecionar mais de um equipamento na hora e executar em massa, ou todo mundo, se você quiser. E aqui, ó, já a Absolute tem uma listagem de mais de 140 scripts já prontos, tá? Scripts já preparados para vocês executar. Aqui tem para inserir usuários, excluir usuários, trocar senhas, trocar configurações de firewall, e trocar permissões, inclusive tem para desabilitar portos, habilitar portos, inserir máquina em um grupo, em uma política global, etc. Tem muita coisa aqui já pronta. Provavelmente as coisas do dia a dia já tem prontas aqui nessa parte. Agora, você fala, Eric, mas eu quero fazer um script que me faz N coisas para quando eu formato uma máquina, deixar a máquina pronta. Beleza? Você pode clicar aqui acima à direita onde diz criar script. E aí vocês conseguem carregar o script de vocês. Inclusive, vocês podem colocar aqui o nome do script. Tá bom? E uma vez carregado aqui, clicar em salvar e já esse script fica salvo no console. Então, no futuro, se você quiser executar novamente, já ele vai ficar pronto no console, tá? É uma ferramenta muito legal, é totalmente silenciosa. Tanto a parte de executar por aqui de PowerShell ou console são totalmente silenciosas. Não mostra nenhuma coisa para o usuário final. E aqui no acesso remoto sí que vai mostrar, inclusive, olha que por parte do nosso cumprimento com as leis de proteção de usuário final, é colocado essa mensagem aqui que fala que tem um acesso remoto, aqui de Eric, mas aí temos acesso total na máquina. O acesso remoto pode ser, dependendo da configuração de vocês podem colocar que precise uma autorização do usuário ou não. O usuário pode autorizar ou pode não autorizar. Vocês, já depende da configuração interna de vocês. E aqui já vocês têm acesso completo na plataforma. Por exemplo, aqui tenho aberto um Visual Studio Code. Então, aqui eu consigo já escrever, eu consigo copiar texto, colar texto, eu posso
inserir arquivos, extrair arquivos. Tenho aqui, inclusive, algumas opções para trocar a tela que eu estou olhando, que tenho aqui no clipboard, tá? Muito legal, é isso aí. Posso mostrar, inclusive, estadísticas, sabe? Como vai a conexão, tudo isso. E aí, importante, tudo isso tem uma auditoria. No console, isso tudo queda logado. Tem uma parte de auditoria do console, o histórico, e muito importante, o histórico do console de Absolute. Nenhum cara que é o mais administrador, mais poderoso do console pode excluir os histórias de Absolute, tá? Então, parte aí de auditoria, tudo certo, tá? Não tem problema com essa parte. Bom, junto com esses scripts de execução por arquivo, tem uma parte que é essa parte de execução de scripts fora do sistema operacional. Bom, essa parte de executar script fora do sistema operacional vai nos permitir fazer 4 tipos de ações. A primeira delas é adicionar ou excluir arquivos, tá bom? Importante, lembra que aqui no acesso remoto e na parte de file browser temos como fazer, mas essa parte para fazer fora do sistema. Ou seja, a máquina pega a tela azul. Lembrando, por exemplo, fazendo fogo amigo, o problema que ficou com o CrowdStrike, tá? Aí as máquinas ficavam em tela azul e era de excluir um arquivo, simplesmente. Mas como você não tinha acesso ao sistema operacional, você teria que fazer pelo acesso seguro com um usuário. E normalmente o usuário comum, o usuário que tem a máquina, pode ser que nem conheça que existe o acesso seguro na máquina. Menos vai saber como inserir nele. Então, claro, com essa parte você conseguia colocar aqui, adicionar ação, excluir arquivo, colocava aqui o caminho, ou inclusive você poderia colocar somente o nome do arquivo, e ele vai procurar em toda a máquina. Procura, exclui, e aí já problema resolvido, né? A parte de esse problema da tela azul. Agora, se é uma parte do registro do Windows que você quer trocar, por exemplo, para trocar alguma permissão de usuário, alguma coisa assim, pode fazer também. Mas, Eric, eu quero rodar um script de batch durante a ligação da máquina para que ela pegue de um servidor alguns arquivos. Pode fazer também, tá? Sem problema nenhum. Eric, sabe que a máquina está com tela azul, eu estou no São Paulo, o cara está no Rio Grande do Sul e tem outro cara também na Bahia, os dois com tela azul. Eles precisam a máquina o mais pronto possível, não posso perder 3 dias, muito dinheiro em transporte, etc. Beleza? Dentro de Absolute temos um módulo para restaurar uma imagem do equipamento. Aí você consegue, inclusive, colocar uma imagem limpa, pode ser totalmente limpa, pode ser uma imagem preparada por vocês, uma imagem encapsulada, um WMMI ou um sysprep com arquivo.json, e aí recuperar o sistema operacional. Aí colocar uma máquina com sistema operacional, mesmo que a máquina ficar a tela azul, mesmo que a máquina ficar assim, nada no disco novo, qualquer coisa, consiga fazer totalmente remoto, tá? Então, uma ferramenta muito poderosa e que seguramente vai lhes ahorrar um bom dinheiro, tá? Quando tem um cara bem longe. Tá. Aí, antes de inserir na parte mais de automatização agora, eu quero só recomendar alguns scripts para vocês testar, tá? Essa funcionalidade, se tem disponível. Se não, fale conosco, podemos habilitar uma prova de conceito para testar essas funções, tá bom? Para depois vocês considerar que é necessário para vocês adquirir. Aqui temos, por exemplo, algum script legal que é esse aqui. Eu sempre, qualquer pessoa que fica em um POC comigo vai conhecer esse script, porque eu gosto muito. Esse script vai lhes permitir desativar os portos USB da máquina. Ou habilitar eles também. Tem as duas opções. Pode fazer, tá? Tanto habilitar como desabilitar os portos. Tem outro script que eu recomendo muito, que são os instaladores simples. Tem para etc e tem para MSI. Os dois são muito legais, porque são totalmente silenciosos. O usuário nem vai ter ideia que você está instalando alguma coisa. É muito legal para essa parte. E tem outro
que vai les ayudar mucho, que son todos esos archivos que modifican los archivos host de Windows, porque eles vai les permitir bloquear acessos a páginas web sin precisar de una ferramenta de VPN o ser otros. Diretamente na máquina, tá? Se insere na máquina, coloca essa acessões na máquina e aí dá certo, tá? Perfeito. Bom, já recomendando isso, vou voltar aqui para esse console aqui. Então, me fala, todas essas funções são muito funcionais no Windows, porém é possível usar em alguma regra script para Linux? Bom, pode sim, tá bom? Esse console antigo que tem esse módulo de executar script dentro e fora do sistema operacional por arquivos, não tem para Linux. Pero, mas, porém, no entanto, esse que tem aqui para acesso remoto e a parte de inserir arquivos e a parte de terminal, esse tem para Linux. E, inclusive, o que vou mostrar agora também tem para Linux, tá bom? E vai ser muito interessante, porque nessa plataforma pode ter tantos Windows, como os Macs, como os Linux, na mesma plataforma. Então, tem integral tudo na mesma ferramenta. Aí, o seguinte ponto é a parte de automatização para atualizações do sistema operacional, vulnerabilidades e atualizações de aplicativos de terceiros. Isso vai incluso dentro da parte de resiliência de aplicativos. A resiliência de aplicativo é absolute e persistente. Beleza, você não pode excluir absolute. Mas ao final do dia, absolute é parte do meu quebra-cabeças de aplicações que eu utilizo no meu dia a dia. Faz parte, mas não é o único aplicativo que eu tenho. Aí você tem um VPN, um ser outros negócios preferivelmente, melhor se é conosco. Pode ter um anti-malware, pode ter uma ferramenta de criptografia, pode ter um set zip para fazer descompressão de arquivos, descompactar arquivos, pode ter, por exemplo, Teams, Office, pode utilizar, alguns usuários têm um GIMP, porque são parte de desenho, alguns usuários podem utilizar Photoshop, outros usuários podem ter, por exemplo, alguma ferramenta de gestão, um ERP, tá? Então, essa resiliência é basicamente bom. Já tenho Absolute, Absolute persistente, vou trasladar essa persistência para outros aplicativos, tanto para que sempre fiquem na máquina como para que sempre fiquem atualizados, incluindo, claro, o sistema operativo, o sistema operacional. Então, aqui, a primeira parte é atualizações do sistema. A Absolute já tem para pegar todas as atualizações de Microsoft, atualizações acumulativas, upgrade de versão. Também tem alguns aplicativos de terceiros já prontos, Java, Notepad++, Visual, GIMP, Foxy Reader, iTunes, Python, tem muita coisa, SQL, SQL Server, tem a parte de, por exemplo, também ERP, Visual Studio, .NET Framework, tem muita coisa, tá já pronta aqui. WinRAR. E se não fica aqui, ou eu quero uma versão diferente, ou meu próprio aplicativo, eu tenho aqui uma aba de software. E aqui eu posso criar e adicionar meus próprios softwares, tá? Tenho aí um espaço na nuvem para ter todos esses softwares que eu preciso atualizar ou instalar nas máquinas diretamente no meu ambiente. Essa gravação vai ir para o YouTube? Acho que sim. Não sei se David pode confirmar aqui no chat, no bate-papo aqui, se vai ir para o YouTube. Acharia que sim, tá? Acharia que sim. Bom, aí vamos ter essa parte de atualizações do sistema por KB e você pode também, pode tanto atualizar, colocar atualizações,
como a parte de remover atualizações. Se tem alguma atualização que não está dando certo, a atitude, a atualização dañou o HD, estou falando contigo, Windows, você pode remover essa atualização ou inclusive fazer atualizações por lote. Então, por exemplo, de segunda a quarta vai se atualizar os aplicativos aos equipamentos não tão críticos. E já, por exemplo, quinta e sexta, os caras mais, com equipamentos mais críticos vai se atualizar, porque já testamos, tá? Que dá tudo certo pela atualização. Isso é possível de fazer. Eu posso fazer manual também, posso selecionar um dispositivo e encaminhar. E posso fazer também horários, tá? Posso colocar que se atualize todas as segundas-feiras de X a X horário, que tem horário de blackout, por exemplo, que não vai pegar atualizações, tá bom? E aí, nessa parte, já podemos passar para a parte de workflows. A parte de workflow é o módulo mais poderoso de Absolute atualmente, porque esse módulo vai nos permitir executar qualquer tipo de fluxo de trabalho. E o fluxo pode ir de mais simples até um fluxo bem complexo que inclui API, conexão com outros aplicativos, pegar coisas de Absolute, automatizar todo tipo de tarefas. Tá? Vou criar aqui um workflow em branco. E vamos fazer uma coisa bem simples. Eu nombrei uma série de aplicativos, tá? Que podem ser aplicativos precisados por vocês. Ver se aqui carrega, que a internet está um pouco ruim. Vou atualizar, tá? Vamos falar de um aplicativo que é precisado por vocês. Vamos colocar o Microsoft Teams, tá? Que muitos utilizamos Teams, Webex, pode ser aqui Zoom, pode ser o Meet, tá? Meet, Meet na nuvem, então normalmente não vamos fazer nada. Tá. Então vamos colocar aqui que ele analise o Teams. Já tenho aqui uma pergunta, tá? Vou parar um segundo para ler a pergunta. Então, e o que acontece caso eu inicie a instalação de um aplicativo remotamente pelo agente e o usuário desligue o computador? Então, aí temos duas opções. Você pode configurar para que ele, se a máquina é desligada durante o processo, pare, tá? E marque um erro. Ou pode deixar ele para que volte a executar se a máquina é parada, tá? Normalmente, a maioria dos usuários utiliza a segunda opção. Se a máquina é desligada e não consegue concluir a ação, aí vai continuar uma vez a máquina volte a ser ligada, tá bom? Eu não teria problema se é desligada a máquina, tá? Igualmente, caso de um erro, vai te marcar isso no console. Tá bom? Perfeito. Então, voltando aqui, estou colocando um dos tantos módulos que tem o workflow, tá? A partir de fluxo de trabalho. Tem muita coisa e atualmente, praticamente semanalmente, está sendo adicionadas coisas aqui. Praticamente semanalmente. Por exemplo, pronto, vamos ter aqui um módulo para executar scripts em Python, que imagino que para muitos de vocês vai ser muito legal. Porque trabalhar com PowerShell não é simples. Então, por exemplo, aqui, um módulo é procurar um software. Vamos procurar Teams. Tá, vou trocar aqui o nome simplesmente para ter isso melhor. E olha que aqui os blocos que coloca Absolute pode ter várias opções. Por exemplo, você tem se acha ou não procura esse aplicativo na máquina. Vamos falar assim, bom, ele fica na máquina. Bom, fica na máquina. Perfeito. O que eu vou fazer? Se ele consiga ele na máquina, bom, vou selecionar aqui e vou colocar que igualmente se ele fica, que atualize para a última versão. Bom, agora,
A mesma coisa se não conseguir ele, tá? Que coloque para a última versão. As duas opções dão certo para mim. Mas aí, se dá sucesso, ou seja, que atualizou ele, vou colocar aqui um script que configura o aplicativo, tá? Vamos imaginar que esse script aqui configura o aplicativo, deixa todas as opções certas. E se dá sucesso, vou colocar que me reinicie o equipamento. E aqui tenho três opções. Pode reiniciar normal, rápido ou reiniciar com uma mensagem na tela da máquina. Vou colocar com uma mensagem. Esse aqui não. Com uma mensagem. Tá? Tá? Podem colocar o logotipo de vocês, podem colocar inclusive que o cara consiga postergar essa reinicialização. E já tenho aqui um fluxo simples, tá? Esse é um fluxo muito simples. Agora, vamos falar de outro sistema. O que acontece se é outro sistema operacional, que não falaram de Linux? Olha aqui que eu tenho ações também disponíveis para Linux, tá? Então aqui, se o sistema operacional não é compatível, então executar aqui um script aqui, tá? Script aqui para Linux, aqui. Agora, vamos falar que você também tem Mac, tá? Tem Mac. Então, vamos colocar aqui simplesmente um switch. Esse switch poderia ir aqui também, para que seja mais simples. Aqui por colocar um exemplo. Esse é para Linux. E vou colocar para Mac agora. Tá? Imaginando que esse é o script para instalar. Bom, sucesso e sucesso. Olha que legal. Eu uso um script que verifica se o cara tem Teams e se não tem, instala para Windows, para Linux ou para Mac. Agora vamos fazer uma coisa. Perfeito. Eu quero que ele instale, tá? Mas eu preciso uma aprovação de um administrador do console. Ou de uma pessoa, de um gerente, tá? Para fazer essa instalação. Ah, beleza. Você tem aqui uma coisa bem legal que se chama Meu Email Approval. Coloca aqui, ó. E aqui, perfeito. E que precisa os dois aprovadores. Não pode ser um. Tem que ser os dois para executar. Timeout tem 60 minutos, tá? Uma hora. Tá? 60 minutos para aprovar. Se não aprovar em 60 minutos, isso sume, tá? Ok, vai ficar aí eternamente.
Pronto. Então aí, se não tem aprova, se ele aprova, instala. Bom, se ele já vai atualizar somente, não precisa aprovação. E agora, mas, bom, eu quero deixar, cara, uma notificação no usuário também. Preciso uma notificação para o usuário antes de fazer essa reinicialização. Perfeito? Tenho aqui. Deixa eu procurar. Tenho um que é para colocar uma mensagem na tela da máquina. Aqui, em User Notification. Tá? Mas não coloquei nenhum no Mac. Aqui. Esse aqui. Como? Então, olha que legal. Vamos falar agora, por exemplo, que foi. Você pode colocar também, por exemplo, uma notificação. Vamos imaginar aqui que não foi aprovado. Aqui você coloca. Não foi aprovada a atualização de Teams, por favor, contatar com o time de suporte. E deixa aqui. Cara, e assim, eu estou improvisando, tá? Eu estou improvisando com as ações que temos aqui disponíveis, mas aqui você pode colocar 1000 variáveis se você quiser. Você pode colocar aqui, por exemplo, não, somente pode instalar se tem um consumo de RAMs inferior ao 50% e o CPU está livre e o cara não está utilizando o Team nesse momento e as configurações. Pode colocar 1000 coisas, tá? E isso é um exemplo de instalar um aplicativo. Mas aí você pode fazer 1000 coisas, pode fazer, por exemplo, bom, uma listagem de compliance. Máquina tem essas configurações. A máquina precisa ter uma senha de mais de 8 caracteres. A máquina precisa de ter o VPN funcional, anti-malware, atualizado Windows. Pode colocar tudo isso automatizado. Olha aqui que tem essa parte também de patches, tem toda essa parte de vulnerabilidades, inclusive aqui tem para executar ações para automatizar dentro de servers. Então tem, perdão, muita coisa aqui para executar. Inclusive esse aqui que é para a parte de data, que vai fazer muito som para alguns de vocês. Aí vocês conseguem, por exemplo, colocar que Absolute congele máquinas em períodos de datas determinados. Então, por exemplo, bom, se o cara vai trabalhar vai ter férias da segunda semana de setembro até outubro, bom, posso colocar aqui que uma vez fique na data de férias, que congela a máquina dele, e uma vez volte de férias, que descongela a máquina, se ele não vai trabalhar em férias. Isso é possível de fazer também. É uma ferramenta que é muito poderosa. Tá? Conseguimos fazer aqui muita coisa no console. Inclusive, eu gostei, tá? Eu vou pegar um print aqui de tela porque gostei desse aqui. Você sempre. Beleza. Bom, colocamos nome. Vou salvar. E aqui, beleza. Eu já tenho meu fluxo. Que eu posso fazer com ele? Aqui temos uma parte que temos como rodar agora. Cara, ficou tudo redado. Posso rodar agora ou posso fazer uma política de publicação, tá? De colocar essa coisa. Esse workflow. Então, posso colocar aqui, por exemplo, o trigger uma vez ao dia, diariamente, intervalo, manutenção de Windows, troca de rede, ou cada vez que o usuário loga.
que eu acho que é muito boa, tá? Que a maioria que não estamos acostumados, por exemplo, na GPU, que sempre colocamos script na ligação da máquina, seria esse módulo aqui, tá? Que temos essa parte de horas de blackout. E finalmente podemos selecionar os dispositivos que eu quero colocar essa política, tá? Bom, time, esses são os principais pontos. Agora vou responder todas as suas dúvidas, tanto no chat como a parte de módulo de perguntas e respostas, tá? Vou deixar de compartilhar um minutinho meu console e vou compartilhar o slide de novo. Já conhecemos que estamos na parte de perguntas e respostas, tá? Mas vou passar um momentinho somente para deixar esse slide aí para vocês lerem. Então, temos uma pergunta que me fala, Eric, quais são os formatos permitidos para executar script? Eu imagino que fala de tipos de arquivos que você pode executar. Aí vai depender muito do sistema operacional, tá? Para o módulo clássico, que é para Windows e Mac, você tem scripts em PowerShell para Windows ou Bash, tá? Porque você pode incluir Bash dentro do PowerShell. E tem Bash, que é o Bash clássico que ficava em Linux para Mac, tá? Agora, na parte de workflow, atualmente temos para Bash, temos para Visual Basic e temos para PowerShell. Vai se incluir aí Python, que tem muita compatibilidade. E eu acho que proximamente vamos ter outros tipos de linguagem. Por exemplo, há uma linguagem que agora não me lembro o nome exatamente, uma linguagem que é específica para API. É muito bom para fazer acesso à API. Esse também vai ficar provavelmente nessa parte. Bom, temos a seguinte que fala, Eric, posso colocar para atualizar aplicativos personalizados, sim. Você pode colocar arquivos personalizados, instaladores, versões de Windows, qualquer coisa no módulo de patches, tá? Aí você tem um menuzinho a parte que diz software, aí você pode incluir qualquer tipo de qualquer tipo de aplicativo, tá? Seja de você, seja de terceiros, pode colocar sem problema nenhum. E tenho a última aqui de momento, que fala assim, Eric, eu consigo agendar uma sessão com você depois do webinar? Sim, pode me encaminhar, vou adiantar aqui. Aí você tem meu contato, tá? Está meu e-mail. Aí você pode me escrever, tá? Inclusive aí, aquelas pessoas que já têm mais confiança, que me conhecem já de pouco e tudo isso, eu gosto também de deixar um número de telefone para qualquer emergência, também vocês podem me ligar, tá? Não somente pelo e-mail, porque muitas vezes o e-mail, bom, é o canal mais corporativo, mas, cara, se você tem 20 máquinas congeladas ou 15 máquinas com tela azul e tem seu chefe cobrando para você, você não vai aguardar que eu te responda o e-mail. Então, aí você pode me ligar, tá? Sem problema nenhum. Aí você me contata e eu dou meus métodos de contato. Igualmente, se não tem Absolute e quer testar a solução, quer fazer um pouco da solução, podemos fazer. Ah, Eric, eu tenho Absolute, mas não tenho essa funcionalidade de script. Eu quero testar para fazer um upgrade. Podemos fazer também, tá? Vamos criar um POC, sem problema nenhum, e adiantar, tá bom? Por hoje, time, esses são meus comentários. Como sempre, o canal totalmente aberto. Eu vou aguardar pelos e-mails de você. Aí, a pessoa que me perguntou por a gravação se vai a YouTube, tá? Eu acho que sim. Vou pedir para o David Bracho que encaminhe para vocês, tá? Depois dessa sessão. Pelo menos se não tem YouTube, que pelo menos encaminhe para você essa gravação, que acharia que isso sim vai sair. E aí continuamos na sequência, time. Muito obrigado aqui pela ajuda, pela assistência. E pela assistência nesse evento, tá? Para nós por e-mail, Eric, obrigado. Obrigado a vocês, tá? Obrigado aqui por sempre ficar comigo, tá? Pela confiança sempre.
Até mais, time. Tchau, tchau.